Olá, boa noite para você que está ligado aqui no Resenha.online, 9 horas, em cima da pinta, e nós já estamos aqui para bater aquela resenha gostosa de toda terça-feira, sempre com convidados especialíssimos. E você que ainda não entrou aí, né, no nosso YouTube, por favor, entre, inscreva-se, ative o sininho, é muito simples, youtube.com/resenha.online, toda terça-feira, 5 da tarde no Brasil, 9 da noite aqui em Portugal. Nós recebemos aí inúmeras, né, figuras do mundo futebolístico para a gente contar histórias do futebol. Essa é a nossa intenção, ou seja, bater aquela resenha gostosa aqui durante uma hora e meia. Bom, para começar, eu quero dar o meu boa noite hoje ao Lenilson Albuquerque, meu irmão, que está sempre comigo aqui nesse tete-a-tete, nessa parada, batendo esse papo. Lenilson, uma boa noite para você, prazer revê-lo depois de uma semana, hein, meu irmão? Meu irmão, boa noite a todos. Mais uma oportunidade de fazer uma boa resenha, tendo o privilégio de receber amigos, né? Douglas Silva, que é meu amigo de muitos anos, e o Luanzinho, que é meu filho, acabei botando para jogar futebol, e tendo a oportunidade de estar com o Júlio pessoalmente, né? Já que eu sou amigo dos irmãos e de muitos amigos dele, como Alf, Leozinho, Guerreiro, André e tantos outros, e ter a oportunidade dele aqui com a gente, para a gente bater um pouco de papo e contar histórias. É isso aí, Lenilson, um abraço para você, obrigado. Então vamos desejar já uma boa noite, né, e receber os nossos convidados que o Lenilson já anunciou. Júlio César, nosso grande goleiro, né, brasileiro da seleção, goleiro da Inter de Milão, goleiro do Flamengo, eleito o melhor goleiro da Itália, 2009, 2010, enfim, o currículo do Júlio César, a gente não precisa nem dizer aqui. Júlio, obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse papo com a gente aqui. Seja bem-vindo. Olha, para mim é um prazer, Renê, estar participando, estar conhecendo aí o Lenilson. Como ele antecipou, né, a gente tem muitos amigos em comum. E aí, quando o pessoal soube que ia participar dessa live, as mensagens, todos te mandando um abraço, Lenilson. Espero que eles estejam acompanhando aí a live, enfim. Mandar um abraço para o Luanzão aí, nosso... Eu já ia falar guarda-rede, né, que aqui em Portugal fala guarda-rede. Nosso goleirão aí de futsal, e muito bacana aí, fala futset, né? Futset, desculpa. Eu estou com um amigo aqui que está me corrigindo, é futset. E o Douglão aí, meu parceiro de longa data, né? Tivemos o prazer de jogar no Flamengo juntos, muitas histórias aí para contar hoje para vocês, inclusive uma chegada nossa aí um pouco conturbada no aeroporto, vai ser bacana a gente contar um pedacinho disso também. Mas enfim, agradecer aí o espaço. Espero que as pessoas possam curtir aí a nossa live. Muito obrigado, Júlio. O Júlio César, um grande abraço. Agora, o Douglas Silva, né? Que está aí também, já que o Júlio disse, nós vamos contar uma historinha daqui a pouquinho, uma história um pouquinho conturbada. Obrigado, Douglas, também por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Então, como eu estava falando antes, eu vi o Luan moleque, né? Início lá no pelada do Thiago, filho do Zico, pelada que tinha lá no CFZ. O Lenilson me conhece desde infantil, juvenil do Bangu. Na época, o Lenilson jogava no juniores. Eu era do infantil, juvenil. O Júlio, eu tive o prazer de jogar junto no Flamengo. Só que, antes de eu jogar com ele no Flamengo, eu tive o prazer de jogar com o irmão dele, com o Espíndola. No Bangu também. Muito gente boa, Espíndola, figuraça. Júlio, manda um beijão pra ele, cara. Muito tempo que eu não... Vai ser dado, meu parceiro. Vai ser dado, não tenho dúvida. Obrigado. Daqui a pouco, então, nós vamos contar mais histórias. Segura aí, Douglas. Segura que o Luan Teles também está aí, né? O melhor goleiro de futebol 7 hoje, na atualidade. Eu já perguntei antes aqui na nossa resenha, onde é que você está, Luan? Ele falou, olha, eu estou no Vasco da Gama. Boa noite, Luan. Seja bem-vindo. Boa noite. Primeiramente, agradecer pelo convite, por estar podendo participar dessa resenha. É uma honra para mim. Como o Douglas falou, tive a oportunidade de estar jogando com ele, né, quando era moleque, estava começando ainda, mas já estava lá tomando minhas boladas. Lenilson, meu paizão, foi sempre quem confiou em mim, me deu a oportunidade de estar jogando já
com profissionais, me levou para conhecer o Zico, que sempre foi um sonho, e o Júlio, que sempre foi referência para mim, foi sempre quem eu acompanhei desde que comecei. Eu tive a oportunidade de estar próximo dele, junto com o CTGB, que é o projeto do Gangue, que é o maior centro de treinamento do Brasil, e eu tive a oportunidade de estar próximo dele. Muito obrigado, viu? Tem algum reverb aí? Eu acho que, o Douglas, eu vou pedir para você, tem um microfoninho aí, você muda, porque daí não dá esse reverb aí no fundo, para a gente poder ouvir melhor um pouco aí. O Luan, gente, isso aqui, a internet hoje, nós estamos batendo esse papo, a galera está chegando aí, e você pode participar junto com a gente também, mandando a sua pergunta aí nos comentários, né? No nosso youtube.com. Tá bom? Participando aí. O Thiago Cunha já chegando, que show, parabéns pelo programa. Fera demais. Pessoal aqui nos Emirados Árabes. Olha aí, todo mundo vendo lá nos Emirados Árabes. Um abraço, Thiago. Obrigado pelo carinho. A primeira pergunta para a gente começar a nossa resenha aqui vai para o Júlio, depois o Luan responde. E eu queria perguntar o seguinte: por que goleiro? Porque todo mundo diz que goleiro, né, é a posição mais ingrata que tem no futebol brasileiro. Eu não acho. Eu acho que é uma das posições mais gratificantes, né? Porque, na realidade, nós estamos ali naquela expectativa, né? De todo time começar sempre com um bom goleiro. Então, por que goleiro? Essa que é a pergunta. Júlio e Luan, depois o Douglas fala aí como é que ele acha também dessa história. Por que entrar no gol? Explica para mim. Você começou com meia nas mãos, né, Júlio? Foi um negócio assim? Como é que é essa história do grande gol? Então, acho que é uma situação muito especial, né? Acho que isso você já nasce dentro. Antigamente tinha o seguinte, tinha aquela situação da pelada, do jogo entre amigos, que o pior ia pro gol, né? Ou então, o último a ser escolhido, digamos assim. Mas realmente para você ser goleiro, acho que é uma coisa que já vem de dentro, é uma paixão, é um feeling muito, muito forte. E eu acho que foi, no meu caso foi isso, né? Eu jogava na linha antes, mas a minha vocação sempre foi gol, e como você antecipou, eu tenho 2 irmãos mais velhos do que eu, e eu quando jogava aquelas tradicionais partidas entre amigos, eu botava a meia na mão para fazer luva, porque na época de vaca magra a gente não tinha um dinheirinho para comprar uma luva, enfim. Mas foi um período gostoso, porque acho que a gente que cresce e joga bola no subúrbio, né? Acho que te dá muitos ensinamentos, aquele futebol de rua, né? Na esquina. Então, assim, foi uma coisa que eu sempre tive dentro e segui aí o meu sentimento, e ainda bem que deu certo. Luan, como é que surgiu essa história de goleiro na tua vida? Então, acho que o Júlio resumiu muito bem. Acho que essa questão mesmo vem de dentro, você já nasce com isso. Até porque também no início sempre brincava na linha, que na comunidade era golzinho, então era chinelo, não tinha goleiro, tinha que jogar na linha. Mas depois fui participando de projetos, de escolinhas, e senti essa vontade de ir para o gol. Tinha essa vontade de pegar e estar no gol, e me apaixonei, e hoje não saio mais. Agora o Douglas, é isso que eu falei mesmo, Douglas? Aquela defesa, sabe, tendo um grande goleiro ali, para a defesa fica tudo mais fácil? Olha, eu tive o prazer de jogar com muitos goleiros bons, né? Conheci alguns goleiros aí que eram diferenciados. E o que eu gosto do goleiro é o que a maioria dos treinadores vem pedindo hoje, que tem que ter um goleiro que saiba jogar com o pé. E essa fera aí, ó, o Júlio, na época de futebol de salão, ele tem várias histórias aí para contar de futsal, quando ele jogava futsal. Todo mundo sabe. E nos treinos, tinha um rachão, cara. Nos rachões, ele não gostava de ficar no gol, não. No rachão, ele queria ficar na linha. E ele brincava. Então, eu admiro. Eu creio que o Luan também tem uma qualidade com os pés, que eu já vi também o Luan jogando. Então, eu dou os parabéns aos goleiros que têm a qualidade com os pés e debaixo das balizas ali são indefensáveis.
Olha, tem muita mensagem chegando hoje aí no nosso resenha.online. Quero mais uma vez agradecer a galera. Tá aqui, ó. Boa tarde, Júlio César, campeão brasileiro de futebol de salão no GCC. E Douglas, campeão em El Salvador. Tive o prazer de participar com nos dois aí. Um grande abraço. Olha que bacana aí, galera, mandando recado. Foi campeão mesmo, Júlio e Douglas? GCC Grajaú Country Club. Ô, Renê, só para poder posicionar os dois aí, quem mandou essa mensagem foi o Luiz Henrique. Tá, o Douglas sabe muito bem quem é, foi o preparador físico nosso no Bangu. Beleza. Luiz Henrique, chamado Palavrão. Luiz Palavrão. Mandando. Então você foi campeão lá no Grajaú, então, Júlio? No salão não cheguei a jogar com o Douglas, não. Não, mas foi campeão. Foi campeão brasileiro. Fui campeão brasileiro, categoria mirim ou infantil, agora eu não lembro mais ou menos a idade. Foi um torneio, foi um campeonato brasileiro, foi um torneio curto. Né? Foi um brasileiro feito assim, um torneio curto, e que nós nos consagramos campeão no Paraná. E o Douglas em El Salvador, é isso, Douglas? Isso, minha primeira viagem de avião. Como é que foi? Como é que foi essa história, primeira viagem? Vamos começar a resenha, como é que foi? Então, eu era juniores nessa época, e o Alfredo Sampaio, na época, o treinador, ele montou um elenco, e ele me levou. O único jogador da base que foi para essa viagem foi eu, com 18 anos de idade, 17, 18 anos, se não me engano. Pô, cara, aí, o legal dessa história é que a diária lá, né? Na época eu acho que era $20 ou $30 a diária. E na hora que nós viemos embora, o cara que recebeu o nosso dinheiro não pagou com nota falsa. Como assim, velho? Pagou a gente com nota falsa, cara. Chegamos no aeroporto, não tinha como trocar, porque ele deixou a gente no aeroporto e foi embora. Nós ficamos umas 12 horas no aeroporto de não sei se foi em El Salvador ou Bogotá. Eu nunca comi tanta pizza na minha vida, porque o dinheiro que todo mundo foi juntando lá só dava para comprar pizza. Meu Deus. Então, esse foi, vamos dizer assim, o primeiro tombo que tu levaste aí no mundo do futebol? Ou não? Primeiro perdido. O cara pagou por nota falta. Primeiro perdido aí no futebol, né? Pelo amor de Deus. Conta aquela história que você falou que ia contar. Depois eu vou perguntar para o Lance se ele tem alguma história sua e do Júlio na chegada aí do Flamengo. Como é que foi conturbada? Que história é essa aí que você queria contar, Douglas? Irmão, posso dar moto para ele? Tá com o pneu vazio. Será que o Douglas não me ouviu? Me ouviu aí, Douglas? Tá me ouvindo? Eu acho que o Douglas está com problema na nossa conexão. Júlio César, tá me ouvindo? Então conta você a história. Você estava junto com ele nessa chegada aí ou não? Então, tava, cara. A gente foi jogar um jogo pelo Brasileiro, né, em Minas Gerais. Foi um clássico, Flamengo e Atlético Mineiro, clássico brasileiro. E nós perdemos esse jogo, se eu não me engano, de 6-1. E a gente estava na zona de rebaixamento. Né, a gente estava naquela situação bem complicada. E quando nós chegamos no aeroporto, nós fomos recepcionados aí por alguns torcedores do Flamengo que foram lá cobrar, né, a má atuação do time, enfim. E aí eu lembro que, em certo momento, o pai do Zinho foi agredido, o seu Crisan, e aí depois eu subindo no ônibus, né, em direção para ir para a Gávea, pegar os carros lá, para cada um ir para suas casas. Eu acabei sendo agredido, e aí, nessa que eu fui agredido, eu virei, né, segurei o agressor, e a gente começou a trocar alguns pontapés ali, alguma coisa não muito bacana. E aí, nisso, o Douglas me viu, juntamente com o Zinho, e tinha um outro jogador que eu não me lembro agora quem, acho que era o Anderson. E aí a gente começou a discutir e ir para cima dos torcedores também. Então, assim, foi uma coisa muito desagradável, digamos assim, né? Foi uma situação muito desagradável, mas que serviu de aprendizado tanto para a gente como também para os torcedores do Flamengo, enfim. Mas o que eu tiro desse episódio, né, que não adianta
os torcedores ir lá e agredir os jogadores, e os jogadores também revidarem, porque, querendo ou não, a instituição Flamengo está acima de tudo, né? Então não adianta, através de pontapés e socos, essas coisas, xingamentos. Eu acho que a situação ela tem que estar tranquila, de uma certa maneira, para a gente poder treinar, poder trabalhar e ter a confiança dos torcedores, que só assim um clube, um time de futebol ele pode sair da situação que se encontra, digo, em termos de adversidade, né? Então, mas valeu muito de aprendizado, né, e amadurecimento, com certeza. Agora, uma pergunta. A gente não vê mais, né, Júlio? Douglas, Luan, Lenilson, enfim. Nós não vemos mais jogadores, por exemplo. Você começou a sua carreira no Flamengo, né? No Flamengo, não foi, Júlio? E terminou a sua carreira no Flamengo, correto? Nós não vemos mais isso, né? As pessoas que têm essa identificação com o clube, esse DNA com o clube, que começam no clube, dificilmente a gente vê o jogador voltar para o mesmo clube que o lançou para o mundo do futebol. E você fez isso no Flamengo. Eu acho que a nação, né, é muito grata por isso que você demonstrou esse carinho, esse amor que você demonstrou pelo Flamengo. Então, Renê, acho que foi uma forma de agradecimento, né? Acho que a gratidão, ela diz tudo, né? Eu acho que se eu tive a carreira que eu obtive, né, durante 22 anos, uma carreira reconhecida internacionalmente, tudo começou quando eu tinha 12 anos, né, no Flamengo. Então, assim, o Flamengo vai ser sempre a minha segunda casa, sem dúvida nenhuma. É o time do meu coração, nunca escondi isso para ninguém. Então, eu acho que a gratidão é uma palavra que se encaixa bem nessa situação, nesse relacionamento Júlio César e Flamengo. Então, a partir do momento em que eu decidi parar de jogar aos 38 anos de idade, eu decidi realmente encerrar, né, naqueles 3 meses do Carioca, com o comecinho do Brasileiro, mas o engraçado, Renê, foi que após aquele jogo, que eu joguei bem pra caramba contra o América, o presidente e o vice-presidente, né, me pediram para continuar, né? Falaram assim, Júlio, você não pode encerrar a tua carreira, olha a partida que você fez, pô. Aí eu falei, cara, mas agora não tem como, eu já bati o martelo, né? Todo mundo veio aí se despedir, eu não posso agora, nesse exato momento, falar assim, não vou mais me despedir. Então ia ficar muito feio, mas eu pensei um pouquinho em adiar essa situação depois daquela partida. Mas não é por nada não, Júlio, tu jogava até os 40 fácil. Aproveito o espaço, Renê, e agradecer mais uma vez aí o carinho da instituição Flamengo e todos os torcedores que foram lá, compareceram, né, para prestigiar, obviamente, o Flamengo primeiramente, mas também o meu último jogo como profissional, né. Eu acho que você jogaria mais uns 2 anos fácil, brincando, ainda defendendo a meta aí do Flamengo. Quem está chegando aqui, o Belinho. Belinho, boa noite, seja bem-vindo aí, Belinho chegando com a gente. Obrigado pela sua participação também, viu, Belinho? Só deita a sua câmera, Belinho, por favor. Sua câmera está em pé. Deita a câmera pra gente e liga o microfone que nós não estamos te ouvindo. Belinho, por favor, né, a galera que está no resenha.online mandando as suas perguntas, nosso muito obrigado. Tá me ouvindo aí agora, Belinho? Tá beleza agora aí? Agora sim, mas só deita a sua câmera. Deita só a sua vira câmera. ela para ficar no enquadramento melhor. Põe a sua câmera na vertical aí. Acho que não está com o modo giratório ligado, então está muito pequenininho você. Mas tudo bem. Seja bem-vindo. Boa noite para você. Obrigado por participar da resenha aqui, Belinho. Beleza? Eu que agradeço aí estar com vocês aí ao vivo aí. Grandes ídolos aí do futebol. E a gente está aqui fazendo um clássico rei aqui, meu amigo. Fortaleza, Ceará, direto de Fortaleza. Vou cantar a partida alta aí para vocês. Fortaleza e Ceará, um grande clássico mesmo do futebol do Nordeste. Vou fazer uma pergunta agora, depois do Lenilson. Entra na roda aí para perguntar para os camaradas também. Douglas, você só jogou no Brasil, né, Douglas? Você não chegou a sair do Brasil, né? Não. A minha carreira toda só aqui no Brasil. A pergunta é por quê? O que aconteceu? Não quis sair ou preferiu ficar por aqui? Não. Quando eu tive uma proposta para ir para a Alemanha, em 2003, eu tive uma lesão no joelho. Eu estava no Atlético Paranaense. Eu assinei um pré-contrato com o Bayer na época. E eu só iria ser transferido depois do Campeonato Paranaense. Aí
em fevereiro de 2003, eu tive uma ruptura do ligamento cruzado. Aí, esse sonho não foi realizado. Mas, na sequência, eu realizei outro, graças a Deus. E fica aí a vontade, a frustração de não ter ido ou não? O que você fez pelo futebol brasileiro está de bom tamanho para ti? Porque Deus escolheu da forma que tinha que ser, né? A minha carreira, eu falo que eu agradeço a Deus todos os dias por tudo que eu passei na minha carreira, pelos clubes que eu joguei. E onde eu estive, conquistei títulos, consegui jogar, mesmo após a lesão. Então não era para ir para a Alemanha, era para ficar no Brasil e construir minha história aqui. E valeu a pena, graças a Deus. Que bacana. Lenilson, tá muito calado. Daqui a pouco os caras vão falar, é só o René que fala nessa live. Não, Renê. Tá tranquilo. É porque você sabe, né? Eu gosto de ver eles falarem, porque é bom para os jovens estarem escutando esses jogadores que tiveram a oportunidade de fazer história aonde passaram, que são exemplo. O Júlio estava contando do episódio que ele teve de estar conversando, de estar... O Júlio sempre foi muito equilibrado, né? Sempre foi um cara muito centrado nas coisas que dentro do futebol. Enfrentando então, as adversidades, né? Exatamente. E sempre houve muito respeito por ele, pela conduta, pela forma como ele sempre agiu, né? Eu conheço diversas pessoas, como o Jorginho, que foi treinador dele, e tantas outras pessoas, trabalhou com ele na seleção, e as pessoas sempre falaram e sempre direcionaram o Júlio César como um cara centrado, um cara que tem uma postura, né? Então, por isso, sempre foi muito respeitado, e tudo que falava tinha peso, né? E hoje a gente está tendo a oportunidade de ver ele falar todas essas coisas aqui, e é bom para o Luan, que ainda é jovem, e outros que eu sei que vão estar assistindo, poder entender tudo isso. E o Douglas é um exemplo de superação de vida, um cara que veio de uma comunidade do Rio de Janeiro, se tornou um grande jogador, vitorioso, né? Não teve a felicidade de sair do país, mas fez história no Brasil e é muito querido por seus amigos, né? Então isso para a gente é muito gratificante poder estar aqui ouvindo eles contarem tudo isso. Agora vamos falar de coisas boas. Pelada do Caça e Pesca, na qual o Júlio César jogava, né? Porque ele não garrava, ia lá jogar na pelada do Romário, e que ficava dando caneta nos outros. E aí tinha problema de quase tomar pancada, porque é goleiro do Flamengo, aquela coisa todinha. É mentira ou verdade, Júlio? Ai, meu Deus do céu. Mas eu joguei algumas peladas, de verdade, do Romário. O Romário eu joguei algumas peladas, e eu lembro que o baixinho ficava, só marca a esquerda dele, só marca a esquerda dele. Mas quando a gente joga goleiro, quando fala a gente goleiro, o Luan vai concordar comigo, a gente fica ali no gol, né? Toda hora tendo que pular e, aqueles chutes fortes. Aí quando a gente vai pra... É porque eu não quero falar tomar bolada, entendeu, Luizão? Porque pega mal pra gente, entendeu? Chute forte, essas coisas que nego já... Não tem meme. Então, assim... Aí a gente gosta, cara, de fazer aquilo que a gente fica impossibilitado de fazer, porque a gente tem que ir até um certo limite dentro do jogo, né? A gente não pode sair. Então, quando a gente sabe aquele passarinho, quando sai da gaiola quer ganhar o mundo, então, basicamente, é o goleiro quando ele brinca na linha. Então, era meio abusado. Eu não parava... Sabe aquelas crianças, o fraldinha, na categoria de futebol de salão, para onde a bola vai todo mundo atrás? Então, um goleiro, quando joga na linha, é basicamente isso. Onde a bola vai, ele quer estar indo atrás. É isso mesmo. Na verdade, vocês querem descontar aquilo que fazem com vocês durante uma partida. É isso, Luan? Exatamente. Como ele falou, é igual quando sai tira o passarinho da gaiola, a gente quer fazer a nossa graça lá, aí a gente toma umas pancadas. E o mais engraçado, né? E o mais engraçado de tudo isso, Douglas, você pode concordar, é que quando esses caras, né, eles saem debaixo da baliza, como se diz aqui em Portugal, ou debaixo da meta no Brasil do gol, e vão para ali, os caras, eles vão, né, para tirar onda, né, velho? Essa que é a verdade, né? Bom. Então, foi o que eu falei, o Júlio, no rachão que tinha, ele brincava, cara.
E ainda tirava onda. Ele falava, ó, não vem de primeira não, ele dava esse negócio que o Lenilson falou. É sério, né? Ele gostava de dar caneta, fazer um golzinho. Ele era abusado, rapaz. Era abusado. Fazia um golzinho, e quando o time dele ganhava, ele ainda botava pilha ainda. Pô, mano, perderam com o gol meu. Vocês querem reclamar de quê? Vocês estão malucos? Quer falar o quê? Tirava onda. Tirava onda. René. Oi, pois não, René, pode ficar à vontade. O Belinho e o Thiago aí, eles fizeram um repentezinho aí pros convidados. Só para explicar, né, Lenilson? O Belinho é músico, né? Isso. Lá do Nordeste do Brasil e tal, e vai participar com a gente e tal. Fizeram uma música, agora sim, são músicos, pois não, vai lá. É isso aí. A gente, na verdade, o repente a gente inventa na hora, né? A gente não faz. Eu perguntei pro Lenilson, eles falaram, não sei se eles fazem o repente. Então, repentistas. Aí sim, repentistas, né? Muito bacana. E vocês fizeram uma brincadeira aí com quem aí? Conta pra nós. A gente trouxe o Cavaco aqui, o Tantan, para participar dessa resenha aí, já que está muito ligado ao futebol, samba, né? Estamos Então, a gente também gosta de futebol. A gente também gosta de futebol, né? A gente está muito feliz pelo crescimento dos times do Nordeste na Série A também. A gente é fã de todo mundo que está aí nesses quadrinhos aí, a gente gosta de todo mundo. E espero que a gente se divirta bastante. Ô Belinho, deixa eu te pedir um favor. Vai no seu telefone, eu já ia falar telemóvel, porque eu estou aqui em Portugal, né? Mas vai no seu telefone, tem uma parte para girar o seu telemóvel. Ele vai levar o som em casa, ele vai voltar. Se você tocar aí, ele vai girar e vai ficar certinho, vai ficar quadradinho aqui, vai ficar bacana. Porque aí aparecem os dois. Apareceu, acho que não. Vou tentar aqui, por vai favor. Ficar maior. E aí nós vamos pedir para você tocar uma música, um repente aí pra gente. Pro Júlio César, pro Júlio, pro Douglas e pro Luan. Vamos lá. Vamos continuar nossa resenha, então, enquanto ele está tentando virar a câmera lá. Luan, você já enfrentou alguma adversidade como essa que o Júlio César acabou de contar aí, jogando mesmo no futebol 7, mesmo que a gente saiba que o futebol 7 não tem toda essa relevância ou essa, vamos dizer assim, essa mídia toda em cima, como o futebol. Agora sim, Belinha, agora sim. Eita, lasqueira. Aí, Luan, já enfrentou alguma adversidade? Então, no 2018 foi a minha primeira convocação para a seleção brasileira. Eu fui jogar no Equador e a nossa estreia foi contra o Uruguai, que era o time do Recoba. Então, todas as seleções lá tinham um representante, um jogador que tivesse atuado pela seleção. E a seleção brasileira não tinha ninguém. E um torcedor lá, não lembro se foi um peruano, pegou e falou: a seleção brasileira só veio para poder fazer figuração e tal. Não tem nenhum representante, não tem ninguém que tenha jogado uma Copa do Mundo de verdade, não tenha jogado uma competição de verdade. Aí isso gerou meio que uma briga, né? Porque a gente venceu a equipe do Uruguai na estreia e depois a gente foi meio que tirar satisfação, né? Foi lá em cima dos torcedores que vieram falar essa graça. Acabou que os caras invadiram o campo e foi meio um pouco de problema lá. Foi meio tenso. Esse problema de invasão de campo não é fácil, não. Júlio e Douglas, vocês já tiveram algum problema desse com o Flamengo? Principalmente em Libertadores da América, né? Porque invasão de campo jogando na América do Sul parece uma praxe lá fora, né? Não no Brasil, na América do Sul em si. Fala, Gil, vai falar. Sobre invasão de campo, o Júlio acabou de contar uma história aí, né? Que nós passamos. Eu só tive esse problema no Flamengo, após esse jogo do Atlético Mineiro. E eu tive uma história engraçada lá no Grêmio, que a rivalidade lá é tão grande, cara, que eu era patrocinado por uma marca de esporte, e aí eu ganhei uma chuteira da cor vermelha. Ai, meu Deus do céu. Ganhei uma chuteira. Ninguém falava que era vermelho Flamengo, né? Falava que é vermelho Colorado. Caramba. Pô, eu lembro que
nessa fase que estava lá no Grêmio, jogando Série B, a fase ruim, tinha um grupo de torcedores atrás do gol, assistindo o treino. Para piorar a situação, eu entrei para treinar com a chuteira vermelha. Mas sem... Meu irmão, os caras entraram no campo já falando que era para tirar, que aqui não se usa vermelho. Aí o segurança, que hoje até está na seleção, o Júlio deve ter conhecido, o Shurek, o grandão lá, chegou para mim e falou assim: pô, Douglas, não pode usar vermelho aqui não, cara. Eu falei: agora que tu me avisa? Tem que falar com o roupeiro lá que me deu. Agora já foi. Mas olha, Douglas, esperto foi o Júlio, viu? Que saiu do Flamengo, que é vermelho, e veio jogar nos encarnados aqui em Portugal, que também é vermelho. Senão, aí ele deu aí a malandragem imperou. É tudo a mesma cor. Não tem nem o que reclamar. É isso aí. Então, só tinha torcedor, eu tive esse problema no Flamengo e lá no Grêmio por causa da chuteira vermelha que eu usei uma vez, o torcedor lá ficou maluco comigo. Agora sim, né? Pois não, Júlio. Desculpa. Eu estava na 2001, no Flamengo? Você já tinha saído? Não estou te ouvindo, Douglas. Perdi. 2001 eu estava no Atlético Paranaense. Você chegou no Flamengo em 2002? 2004. A gente tive uma situação de invasão de campo na final da Mercosul, quando nós fomos jogar, na verdade, semifinal, o segundo jogo da semifinal contra o Peñarol. Também ali, depois do jogo, nós fomos para a final, aí teve uma invasão de campo, de torcida do Peñarol, e aí teve também um contato físico, briga, jogadores do Flamengo com o Peñarol. Então, assim, me lembrando de invasão de campo, basicamente foi essa. O Belinho, já chegou com o cavaco, então vamos por repente, porque a Isa Chocolate está participando com a gente, está dizendo assim, aguardando ansiosa o repente do Belinho. Vai lá, Belinho, o que é que você preparou para a gente aí? Bora, Thiago. Bora fazer uma brincadeira aqui com a galera, fazer né? De repente aí para vocês aí. Vamos lá, vai. Bora fazer aqui. Tava postando, tava mandando pra galera aqui que a gente tá na live aqui. Eu tava dando carão nele porque ele tava ruim na unha de tá vendo Júlio César. Tá ruim na unha. Tá de ladinho aqui, ó. Ao vivo aqui, ruim na unha, assim, ó. É um dos grandes ídolos do Brasil, né? Então chega, Tiaguinho, e não me leve a mal. Faço um verso de improviso, de Brasil para Portugal. De Brasil para Portugal, olha só, mas que beleza. De Brasil para Portugal, mas a gente está aqui em Fortaleza. Você tá aqui em Fortaleza, e o verso é profundo. Fala aí do Júlio César, que foi um dos melhores goleiros do mundo. O Júlio César é um cara bacana, é um cara que tem muita moral. Foi um grande goleiro que jogou lá na Internacional. Jogou na Internacional, e eu digo que ele é luxo. Defendeu até o pênalti do Ronaldinho Gaúcho. É verdade, eu sei que isso é uma coisa boa. Sei que você não falou besteira. É um goleiro excepcional, jogou muito na seleção brasileira. Ainda tem o Douglas Silva, ele é gente da gente. E pelo seu sobrenome, já notei que ele é meu parente. Ele é o teu parente, velhinho. Que coisa boa, então falo pra tu. Eu fiquei sabendo que Douglas Silva, ele foi revelado no time do Bangu. Revelado no Bangu, esse cara merece um prêmio. Brilhou muito no Flamengo, também brilhou lá no Grêmio. Ele brilhou lá no Grêmio. Eu digo pra ti que eu toco bandeiro. Foi revelado lá no Bangu, o Bangu que é um time do Rio de Janeiro. Na verdade, todo mundo aí, claro que a gente é fã. Então vamos falar logo do nosso goleiro Luan. É o goleiro Luan, eu digo agora. Juro que eu vou te contar, e já vai ter uma grande disputa. Ele é Fortaleza e eu sou Ceará. Bacana. E tudo na base aí do improviso. Valeu, Belinho. Parabéns aí. Vamos fazer. Vamos nessa, vamos interagir aí.
Já vai bolando outra para daqui a pouco, que daqui a pouco a gente vai pedir mais uma para vocês aí, com essa galera toda aí que está participando com a gente. Júlio, pois não, Lenilson, pois não. Ô, Renê, eu queria perguntar para o Júlio e para o Douglas, eu lembro bem do time do Flamengo daquela época, né? Mas queria que eles falassem um pouco do bastidores, de como era o convívio, as brincadeiras, quais coisas engraçadas que aconteciam naquele grupo do Flamengo, que foi um grupo muito forte, né, no qual vocês participaram. Só colocando uma coisa da sua pergunta, que eu gosto de perguntar em todas as lives com quem participa, o Lenilson sabe, né, Lenilson? Qual era o técnico mais resenheiro, técnico que vocês gostavam mais, que ia lá e jogava aquela conversa no vestiário, enfeitava aquele negócio todo? Queria que vocês falassem, olha, o cara vinha, conversava e jogava aquela lá, erguia o moral da equipe. Quer falar, Douglas? Eu tive o treinador resenha, eu tive 2. E infelizmente os 2 não estão mais entre nós, que foi o Mário Sérgio e o Valdir Espinosa. Cara, os 2, pô, como gostavam de contar história. E o Mário Sérgio contava as histórias. Olha o Júlio César aqui, ó. O Mário Sérgio contava as histórias. Pera só um pouquinho, Douglas. Ô Tiaguinho, vai tietar o Júlio César, mas desliga o microfone, porque a gente tá ouvindo você tietar o Júlio César aí, viu, Tiaguinho? Estamos vendo aqui, velho. A resenha aqui é assim. Vai lá, Douglas. E a história que o Mário Sérgio contava era muito engraçada, cara. Muito engraçada. E ele contava a história da época que ele jogava, né? Do que ele aprontava fora de campo, das atuações dele jogando. E o Valdir o Valdir era um historiador, cara. O Valdir contava umas piadas, cara. Nossa, muito engraçado. E eu tive o prazer de vivenciar isso com eles, né? 2 excelentes treinadores, mas era engraçado demais, resenha pura. E a do Lenilson, a galera, a equipe que mais brincava, que mais chegava no jogo tranquila. Quem foi para você na sua época? De zoação mesmo, eu acho que lá no Atlético Paranaense não era muito de brincar, os caras eram muito fechados, mas no Flamengo tinha uma rapaziada que gostava de zoar bastante, cara. Concentração, o Júlio vai contar, lá na concentração, meu Deus do céu. Tinha, na hora do almoço, ou na janta, Júlio, era Sandrinha? Soninha, nutricionista? Soninha. A Soninha. Soninha ficava maluca com a gente, cara. Que para almoçar ou jantar, não tinha tempo de controlar a nossa alimentação. Meu irmão, a gente hospedava num hotel ali na Princesa Isabel, ali no Windsor. Pô, chegava na hora da janta, meu irmão, aquela fartura de comida. Eu, principalmente, meu irmão, arrebentava. Sobremesa. Tinha um cantinho de doce lá, de quindim. Pô, uns pudim lá. Tinha bastante fruta, salada de fruta e suco. Mas nego só queria no quindim e no pudim. Então, era difícil controlar, né? Era difícil. A rapaziada atropelava. Zoava muito, era muito maneiro. O elenco de 2004 foi muito engraçado, cara. Foi bom demais. Infelizmente, as coisas não aconteceram da forma que nós queríamos, né? Mas o grupo foi bom. Muito bom, muito bom. Júlio? Então, assim, faz bastante tempo, obviamente, mas algumas coisas a gente consegue ainda lembrar. Mas falando dessa situação, né, de convivência, o mundo ele mudou muito, né? Esse mundo tecnológico, né? A gente costuma dizer que aproxima bastante as pessoas que estão longe, mas afastam aquelas que estão perto, né? Essa é uma frase bem formatada no mundo que a gente vive hoje. Mas eu prefiro milhões de vezes, né, o mundo antigo, onde as pessoas, quando chegavam no vestiário após um treinamento, a gente ficava se encarnando no vestiário, né, todo mundo encarnando no outro, contando piada,
botando apelido uns nos outros, e ficando com a roupa do outro, se a roupa era bonita, se a roupa era feia, e pendurava a roupa feia em algum lugar do vestiário para dar destaque para aquela roupa horrorosa. Então, a convivência era muito mais bacana do que... Eu tive a oportunidade de pegar as duas fases, né? E, obviamente, aqui no Benfica, já encerrando a minha carreira no Flamengo, a gente chega no vestiário, cada um vai para o seu mundo virtual, cada um nas suas redes sociais, e perdeu muito isso, o futebol perdeu muito, né? Muitos treinadores acabam condenando isso, né? Porque querem que os jogadores dentro do vestiário troquem informações, conversem como foi o treino, como é que um se sentiu, como outros, enfim. E em relação a treinador, eu tive 2 treinadores também que bastante assim extrovertidos, que foi o João Santana e o Evaristo Macedo, né? São dois ícones aí do futebol brasileiro. Então são 2 personagens incríveis. E eu lembro, eu como jogador deles, era a diversão certa, né? Antes de um treinamento ou após um treinamento, às vezes até após um jogo, né? As coisas não andavam da maneira que a gente queria, sempre tinha um humor ali para trazer um pouco de leveza para o ambiente, né? Então foram 2 treinadores assim que eu me diverti muito na época. Luan, e você, Luan? Conta aí pra gente também um grupo assim que te... Né? O Júlio foi muito feliz na colocação. Hoje cada um no seu mundo virtual, infelizmente, né? E aí as pessoas precisam às vezes trocar mais informação do que acontece dentro do campo, né? Não, sim, com certeza. Eu já estou mais nessa parte do mundo virtual também. Não... Então, mais um grupo que a gente teve muito bom aqui foi o Grupo do América, do ano passado. A gente foi campeão brasileiro. Aí fomos para a Sul-Americana e perdemos na semifinal para o Corinthians. Aí conseguimos a vaga para o Mundial na Itália. E perdemos na final para um time da Rússia. Então, a gente tinha um grupo bom, um grupo que era unido, que ajudou bastante dentro de campo, e a gente conseguiu estar aí sempre entre as 3 melhores equipes do... Chegamos a ser a 2ª melhor equipe do mundo, né? Então, a gente tinha um grupo bom. Agora, boa parte meio que se dividiu aqui. Uma galera está no Flamengo, a outra está comigo lá no Vasco. Aí esse ano é focar para poder repetir o que foi feito no ano passado. E esse ano que a gente teve essa paragem, como se diz aqui em Portugal, né? Essa parada do futebol que está retornando agora aos poucos no mundo todo. O Ari está fazendo uma pergunta aqui, Eri Carvalho, obrigado, viu? youtube.com/resenha.online. O grupo sendo engraçado, o grupo sendo, né, mais descontraído, de brincadeiras, ajuda ou atrapalha no foco do objetivo? Pergunta para quem esteve lá dentro, Júlio César e o Luan, que ainda está lá dentro. O Douglas saiu daqui a pouquinho e volta, pois não. Vai falar, Luan, quer que eu fale? Pode falar primeiro. Então, eu acho que assim, que você pode participar de um grupo extrovertido, mas com responsabilidade. Acho que vai muito da liderança, né? Muito do treinador, vai muito do técnico. De alguns jogadores, porque normalmente num grupo, né, de jogadores de esportes coletivos, digamos assim, você tem sempre ali 2 ou 3, 4 jogadores, né, que tem uma certa liderança dentro do vestiário, e aí eles conseguem, através disso, traçar um equilíbrio, né, entre essa parte, né, da brincadeira, enfim, com a parte da responsabilidade. Você sabendo levar os 2 com muita responsabilidade, eu acho que eu não vejo problema nenhum. Luan. Então, concordo, né? Acho que tem que haver esse equilíbrio, saber a hora também de brincar. Eu sempre fui o mais novo, né, da rapaziada, desde a época que o Lenilson me convocou para a seleção carioca aqui. Aí o Douglas até falou a respeito da primeira viagem de avião. Minha primeira viagem de avião foi o Lenilson que me levou para jogar pela seleção. Mas não te pagou com dólar falso, não, né? Não te pagou com dólar falso. Não.
Não faz mal, não. E o Duílio sempre foi um cara muito sério. Não, sempre foi um cara que, zagueirão, xerifão, então ele sempre foi muito sério, até nas preleções dele. Quando ele tava com um grupo onde a galera já gostava mais da brincadeira, já zoava muito o Felipe Adão, o Thiago Coimbra. E pra mim, poder estar junto com essa rapaziada, eu só, sofri, né? Era o mais novo, tinha que carregar a bolsa. Eu com 16 anos, os caras, atropelaram. Aí eu tinha que pegar e passar por isso. Mas hoje eu faço parte também da galera que zoa, a galera que é extrovertida no vestiário, pra também descontrair um pouco, tirar aquela tensão do jogo. Mas acho que tem que haver um equilíbrio. Eu vou repetir a pergunta para o Douglas, que o Douglas estava fora, ele caiu ali. Douglas, é o seguinte, o Ari perguntou se um grupo, né, extrovertido, um grupo engraçado, né, de muita brincadeira, ele ajuda ou atrapalha no foco do objetivo de um clube, de um time? Ajuda. Tudo. Eu falei do grupo do Flamengo de 2004 e eu cito sempre o grupo do Atlético Paranaense porque era uma mistura de jogadores experientes com jogadores mais novos. Só que ambos, os dois grupos, nós tínhamos uma responsabilidade muito grande. E tinha a galera que gostava de zoar também. Até extrapolava extracampo, mas o nosso compromisso durante o treinamento, no horário de treinamento, na concentração, nos jogos, nós ficamos mais unidos ainda. E na verdade, se ficar muito tenso também, acaba levando para dentro de campo e joga travado, nada dá errado. Aí, se tem já uma discussão que pode ser resolvida, coisa simples, já vira uma bomba muito grande, estraga o grupo. Tem que ser um grupo extrovertido mesmo. E como eu peguei um pouco que o Júlio falou, que hoje em dia não existe mais isso, né? Eu trabalhei agora em 2015, 2016 na comissão técnica do Bangu e eu ficava bobo com a velocidade que os caras saíam para treinar. Saíam do treino. Acabava o treino, os caras iam embora mais rápido do que o próprio treino de velocidade no campo. Os caras não conversavam. E o Júlio é testemunha. Muitas das vezes, quando a gente treinava lá na Gávea, que não tem refletor, acabava o treino, a gente saía da Gávea 6 horas da noite, 6 e pouca, bem escuro. A gente ficava bastante tempo no gramado, de ficar alongando, batendo um papo, ficar conversando. Isso não existe mais. Eu vi o que o Júlio falou, né? A geração de hoje em dia, com a tecnologia, mudou muito esse entrosamento. Eu acho que talvez até possa não ter grupo tão extrovertido quando era antigamente, né? Por esse motivo do telefone celular. Moleque, os caras saem do treino hoje, já vai direto pro telefone. Eu lembro que chegava nos jogos, os jogadores, ao invés de sentar para conversar como é que ia ser o jogo, o que ia ser feito, os caras chegavam no vestiário procurando tomada, cara. Onde tem tomada? Eu olhava assim, eu falei, pô, tomada para que não? Tem que deixar meu telefone, tem que carregar o telefone. Eu falei, mas tu vai jogar com o telefone? Não, mas quando sair tem que estar o telefone carregado. Eu falei, pô, meu irmão, o cara chega no vestiário, tá preocupado com tomada, imagine. Então, mudou muita coisa, mas mudou muito. Mas mudou, infelizmente, né? Infelizmente, hoje o mundo está muito virtual. Ô, Belinho, conta um pouquinho da sua história para quem está nos assistindo aí. Você trabalha com música, como é que é? Explica um pouquinho aí para quem está nos assistindo. Quem é o Belinho, Thiago? O Thiago estava tietando até agora. Thiaguinho aqui. Até com vergonha. Sim, René. Na verdade, eu não trabalho com música ainda, né? Na verdade, eu estava trabalhando agora na autopeça, vendendo peça de carro, e aí tive que terminar bem rápido para vestir a roupa e vir para cá participar com vocês. Fiz alguns sambas recentes que ganharam proporção, e aí, graças a Deus, as coisas estão fluindo e eu pretendo continuar nessa levada e um dia, quem sabe, viver de arte. Sou um amante do futebol também. Mais uma vez, enfatizamos
Estou muito grato pelo convite de estar aqui com vocês. E é isso. Pretendo um dia viver de música, tenho algumas composições, estou lançando outras em breve e levando a vida aí. Agora, você é torcedor do Fortaleza mesmo? Sou torcedor do Fortaleza e, assim, o Thiaguinho eu esqueci de falar. O Thiaguinho é um grande companheiro da noite também, que eu conheci nas rodas de samba. Daqui de Fortaleza, da capital, a gente canta partido alto. A gente faz versos improvisados também, coisas que você vê mais no sul aí, né, a galera do Rio de Janeiro fazendo, e aqui a gente tem, graças a Deus, tem esse dom, e a gente sempre leva alegria pro pessoal. Ele é torcedor do Ceará, a gente sempre tá nos jogos, e amanhã tem Clássico Rei, amanhã. E amanhã tem Clássico Rei, e a gente tá inclusive, doido que essa pandemia vá logo embora, né? Primeiramente pela saúde da população, né? Mas também porque a gente está sentindo falta do futebol. Agora, eu vou fazer uma pergunta agora, né? Júlio César, goleiro. Luan, goleiro. Douglas Silva foi campeão no Atlético Paranaense quando o técnico era um goleiro. Tô mentindo, Júlio? Não era o Geninho, né? O Douglas, era o Geninho que era o técnico em 2001, não era? Goleiro. Rogério Ceni fazendo o trabalho aí no seu Fortaleza. Belinho, goleiro. Você acha que está na hora e na frente dos goleiros mostrarem aí, né, que lá atrás eles enxergam mesmo o jogo todo? Como é que está o Rogério para você aí no seu Fortaleza? Rogério Ceni foi um cara que, assim, não é porque eu sou suspeito em falar, né? Mas ele tá se tornando, eu acho que vai se tornar um dos maiores técnicos do Brasil. E não é só o que eu estou falando, né? Muita gente está falando isso. Teve aquele começo do São Paulo, né, que não deu certo, e aí depois ele veio para Fortaleza, até aqui mesmo a gente ficou naquela dúvida de, pô, será que vai dar certo o Rogério e tal? Tomou 3 castas. E aí você falou agora da questão do... Tá vendo aí? Ouviu aí? Eu ouvi. Tem que ouvir, não tem jeito. Aí depois você falou essa questão do goleiro estar ali atrás, de estar sempre atento em tudo, mas isso aí faz parte, viu? Realmente, ainda mais o Rogério Ceni, que é um cara inteligente, né? A gente sabe, aquele poder de liderança que ele tinha no São Paulo não podia se tornar outra coisa. E hoje a gente tá vendo aí. Foi pro Cruzeiro, aí não deu certo, aí alguns botaram a culpa no Rogério, mas infelizmente aconteceu no que aconteceu, né? Com o Cruzeiro, que é um grande clube. Mas é isso. Ainda bem que o Rogério voltou e tá com a gente hoje aí. Teve o Zete também no Fortaleza, né? Teve o Zete também, é verdade. Zete, boa lembrança. Eu acho que o PC Guzmão também era goleiro, né? O PC também, eu acho que foi goleiro. O PC também foi goleiro, o PC também se destacou muito. Ceará, o PC. São técnicos que se destacaram aí no Nordeste, velho. Muito, PC é ídolo aqui no Ceará. O PC Guzmão, verdade, também foi goleiro. Júlio, já passou pela cabeça alguma vez ser goleiro ou já foi treinado por algum goleiro também, Júlio? Bom, ser treinador não, nunca me passou na cabeça ser treinador, nem treinador de goleiro. Agora estou tentando lembrar aqui se eu fui treinado por algum... Goleiro. Goleiro também não. Também não. Ainda bem. Ainda bem. Não ia ter problema. Ainda bem que isso não existiu. O PC foi goleiro, o PC Guzmão? Foi goleiro, o PC Guzmão. O PC foi goleiro, o PC Guzmão foi goleiro do Vasco. Foi. O PC foi goleiro. Você foi treinado. Júlio, o PC teve uma passagem rápida lá no Flamengo em 2004, cara. Ah, verdade. PC, foi treinado pelo PC Guzmão. Boa lembrança, Douglas. Boa. O episódio do tênis e meia. Todo mundo tem que ter tênis e meia igual. Conta essa. Agora você abriu conta. Vai. Como é que é a história de tênis e meia igual? Que história é essa aí? A gente chegou lá o PC chegou no Flamengo, tava uma crise do caramba lá, né? Uma fase terrível. Pô, e a gente ia pra concentração à vontade, entre aspas, né? Cada um com seu tênis ou bermuda. A gente tinha roupa de concentração. Cara, o PC chegou lá cismou que a gente tinha que usar tênis igual, cara. E nessa época a situação financeira não tava muito boa, né? Pô, o PC fez a Nike mandar par de tênis para todo mundo.
Aí quando ficaram sabendo, falou que ia ser para pegar o par de tênis igual para todo mundo, falou que não era para pegar o par de tênis, era para pagar a gente e botar no premiação, caramba. Uma confusão. Foi uma confusão do caramba aqui. Não era para. Não pega tênis, não. Deixa cada um. Não, pega tênis, tem que andar igual. Mas foi rápido dele lá. Gente boa demais também, figura. Eu tenho a perna torta igual a dele. E o Geninho? Conta um pouquinho do Geninho, você que foi campeão com ele. O Geninho era bom de resenha também? O Geninho continua até hoje treinando aí. O Geninho conquistou o nosso grupo com um churrasco. Como é que é? A cada vitória de 2001, ele disse pra gente que ganhando o jogo no dia seguinte, o treino regenerativo seria churrasco familiar. Aí a gente foi andando a ritmo de churrasco. De churrasco em churrasco, peguei no caneco. Churrasco dentro do CT. Ele convidava os familiares, ganhava o jogo. Um exemplo, o jogo na quarta, no domingo. Treinava quem não jogou, quem jogou fazia o regenerativo e tinha um churrasco para os familiares. Dentro do CT. Que bacana, né? Ele fazia isso. Na fase final do Campeonato Brasileiro, ele fez isso com a gente. Uniu o grupo, Renê. Botou o grupo unido. Ou seja, as famílias, que é o mais importante. É claro, até porque o jogador está sempre distante da família. Ele inteligentemente fez a família ficar junto dos jogadores. Pai, filho, esposa. Não é isso, Douglas? E nós ficamos na fase final mesmo, quando chegamos nas oitavas de finais, nós ficamos um mês dentro do CT. Nós ficamos concentrados um mês. A gente só saía para jogar e ele fazia esse churrasco. A gente comemorava a vitória, os familiares iam embora, a gente continuava no CT, a gente não saía. Top. Luan, tem uma pergunta para você. Pois não. Renê, pois não. Eu tinha conversado com o Lenilson, eu tenho um compromisso agora. Verdade. Eu tenho uma reunião de trabalho às 18h30. É perto da minha casa, mas ainda vou ter que me arrumar. Graças a Deus apareceu uma oportunidade para trabalhar aí com futebol de salão. Alô, Júlio! Aí! Vou trabalhar com futebol de salão, irmão. Aí, Luan. Vai dar tudo certo. A gente está torcendo para você. Papai te abençoe. Eu vou participar dessa reunião. Amém, irmão. Amém. Pô, cara, desculpa não poder ficar até o final. Lenilson, um beijo bem grande. Júlio, satisfação. Eu vi você dizendo aí da sua despedida. Eu tive o prazer de ir lá no Maracanã. Eu estava lá no meio da torcida, que eu voltei a frequentar o Maracanã. Estava lá com meu filho falou aqui: pai, o tio Júlio César, no dia da despedida, ele estava junto comigo. Luanzinho, bom te ver, molecão. Saber que a tua trajetória aí, ó. Tamo junto, irmão. Decolou, cara. Muito maneiro. Ó, o Belinho. Obrigado, Belinho, Thiago. Ó, um abração bem grande, cara. Eu tenho certeza que vocês conhecem o Geraldo. Joga 10. Geraldo é ídolo. O Geraldo foi ídolo aí. No Fortaleza do Ceará. Fortaleza ele jogou bem isso. Também. Renê. Valeu, Geraldo Um grande abraço também. Valeu, Douglas. Muito obrigado. Deus, tá? Beijo, irmão. Amém. Tamo junto. Beijo pra você. Beijão. Junto. Com Deus, gente. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai lá que vai dar tudo certo. Vai ser bem abençoado esse novo trabalho. Ô, Luan, tem pergunta para você aqui, ó. João Gomes de Mello perguntando: Luan, está jogando onde mesmo? O Luan é do Futebol 7, viu, tio? O João é meu tio. Tio João, o Luan é do Futebol 7 do Vasco da Gama, né? Não, deixa ele falar, pô, caramba. Fala, Luan. Tá no Vasco da Gama agora, né? Tô jogando Futebol 7 pelo Vasco. Aí, quando a gente estava começando as competições aqui no Rio, teve essa pandemia, a gente volta a treinar hoje, final. Hoje volta os treinamentos lá no Vasco. E estou jogando pela Seleção Brasileira de Minifutebol. É como se fosse o Fut 7 também. Tem a competição agora em abril, também foi adiada. A gente vai jogar o Pan-Americano em Las Vegas. E foi adiado, agora é só esperar para marcar uma nova data. Eu já estava na lista de convocados. Agora é manter o treinamento para continuar sendo convocado pela seleção.
Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta para você e para o Júlio também, né, que serve para quem está nos assistindo aí. Muita gente fazendo pergunta, viu, Lenilson? Hoje acho que nós quebramos um recorde aqui mais uma vez de audiência aqui no nosso resenha.online, viu, Lenilson? Hoje o negócio tá bom. Seleção brasileira. Júlio, sem contradições para dizer o quanto ele representou o Brasil na nossa seleção brasileira. Você representando também a seleção brasileira aí no futebol 7. Como é ser convocado? Para quem é um réis mortal como nós, né? Porque para nós que gostamos e amamos o futebol, Belinho, Thiaguinho, Lenilson, para nós, seleção brasileira, a amarelinha é uma coisa que nós, né, quando entra em campo, nós choramos de emoção. Nós aprendemos a ser assim, né? Nós somos emotivos, nós somos brasileiros. Como é para vocês, né, que quando chega essa primeira convocação, Júlio César, convocado para a seleção brasileira, como é que foi a primeira convocação? E você também, Luan, como é que você recebeu isso? Bom, vamos lá. A minha primeira convocação foi em janeiro de 2002. A primeira a gente nunca esquece, né? Eram 2 amistosos, se eu não me engano. Um foi em Goiás e o outro foi no mundo árabe, se eu não me engano. E foi uma emoção muito grande. Eu era jovem, em 2002 eu estava com, 22 anos, alguma coisa assim, 23, 22, 21. E é o ápice, né? É o que todo jogador sonha, né? Em representar o seu país, né? De vestir. A minha não era amarela, a minha camisa, né? Mas era como se fosse. Sim. Você tá ali perfilado num jogo, você escutar o hino nacional e tudo aquilo que você começa a viver numa realidade, tudo aquilo que você vivia só em sonhos, né? Então, realmente, descrever isso, né, em palavras é difícil, né? Acho que só quem realmente vive tem esse sentimento de vestir a camisa, de participar, de sentir, né, aquela emoção. A gente consegue, descrever, mas é muito complicado, porque, como você disse, né, eu sempre nunca escondi para as pessoas, para os torcedores, né, e para ninguém, que eu sempre fui um cara muito emotivo, né, sempre demonstrei isso em algumas entrevistas, em algumas partidas, finais de partida. E eu lembro perfeitamente que na Copa de 2014, quando nós estreamos contra a Croácia, né, eu não aguentei, eu acabei me emocionando ali naquele momento. Eu já tinha vestido a camisa da seleção milhões de vezes, tinha participado já de 2 Copas do Mundo, Copa América, Copa das Confederações, enfim, mas você está no Brasil representando o seu país, né, jogando uma Copa do Mundo no seu país, realmente é um motivo de orgulho para você mesmo, né? Porque imagina quantos goleiros não gostariam de estar ali no meu lugar naquele momento. Tínhamos sido 3 selecionados ali, eu, o Jefferson e o Vitor. Então isso aí realmente não tem preço. Se você me dissesse, Júlio, mas se você soubesse que a Copa do Mundo terminaria do jeito que terminou, você jogaria a Copa do Mundo? Com certeza eu te afirmo que jogaria. Entendeu? Porque não tem sentimento melhor de você representar o seu país, né, no seu país. Infelizmente, as coisas aconteceram de uma maneira que a gente não gostaria que tivesse acontecido, mas agradeço ao Papai do Céu a oportunidade, não só ao Papai do Céu, mas a todos os envolvidos, a oportunidade que eu tive de representar meu país naquela Copa do Mundo. E depois de 64 anos, uma Copa em 1950 no Brasil, né? Exatamente. Se a gente buscar na história daqui a 50 anos, Júlio, quais goleiros defenderam as suas seleções no seu país? Barbosa vai estar, que jogou a Copa de 50, e você, a Copa de 2014. Quer dizer, você faz parte da história do futebol. Tem um lado positivo e um lado negativo. Não, independente do lado. O Barbosa também chegou numa final e não foi campeão. Mas nem por isso não vamos esquecer do grande goleiro que foi Barbosa. Claro, mas é aquilo que eu falo e torno a falar. Se você me dissesse, se você me contasse a história toda da Copa do Mundo, como ela poderia ocorrer, eu assinava na hora o contrato. Estou dentro. Entendeu? Porque realmente é muito gratificante. Deve ser fascinante. Deve ser fascinante. E você, Luan?
Então, foi exatamente como o Júlio falou aí. Acho que não tem preço você poder representar o seu país, você ser reconhecido mundialmente, e chegar e cantar o hino. Acho que o melhor momento é esse, a partir de você estar lá, perfilado, cantando o hino, você poder estar representando o seu país, você tá jogando, fazendo o que você ama. No caso, eu fui para o Equador, né, na minha primeira convocação, fui jogar a Copa América e perdemos na final. E em 2019, no ano passado, fiz a primeira convocação para o meu Mundial, né, fui jogar o Mundial na Austrália. Tive um destaque legal, consegui destacar lá. E acho que não tem preço. Seja qualquer esporte ou qualquer modalidade, você está representando o seu país, é uma honra e é indescritível, não tenho o que dizer. Belinho, pode fazer pergunta para o Júlio César. Ô, Tiaguinho, você que estava tietando, faz uma pergunta para o Júlio César aí. Fique à vontade, viu? Vai, é um prazerzão. Quer fazer uma? Faz tu primeiro aí. Eu queria só dizer que o Júlio César falou a questão do ponto negativo e ponto positivo, né? Mas eu concordo com o que o René falou. Eu acho que tudo é lado positivo. Fica para a história e que você foi um vencedor, cara. Assim como todo grupo. E a gente está aqui. E a gente que está aqui, a gente... Não, o que eu me lembrei agora, aqui em Fortaleza, foi que emocionou muito aquele jogo, né? Contra o México. Contra o México, que todo mundo segurou o hino. E aí os jogadores se emocionaram, né? Eu acho que até o Vitor também. Boa lembrança. Aqui. E começou aqui no Castelão. Aí depois o Brasil inteiro começou a cantar o hino, né? Aí parava no meio e todo mundo, o estádio todinho, continuava até o... A gente continuava a capela. Foi exatamente isso. Né? Boa lembrança. Começou em Fortaleza. Começou aqui no Castelão. México, exatamente. E foi uma situação que lembro que nós estávamos perfilados, aí quando o hino acabou e a torcida continuou, ali rapidamente, em voz baixa, nos comunicamos ali, falando, não vamos sair, vamos ficar aqui, até a torcida parar. E a gente indo naquele coro junto com a torcida, foi realmente uma coisa que vai ficar na memória, né? O torcedor brasileiro naquele momento, e hoje, né, virou uma marca. Eu acho que Fortaleza tinha que patentear, né, essa situação de cantar o hino à capela, né, o povo tinha que patentear isso, porque começou ali, e hoje, em qualquer lugar do Brasil que a seleção brasileira jogue, né, for jogar, com certeza, após o hino, sempre continua o hino à capela. Eu lembro que na final da Copa das Confederações foi um momento lindo, em que até o Vicente Del Bosque, numa entrevista, ele disse que nós já tínhamos ganho aquela partida no hino nacional, que realmente foi uma coisa muito forte, né, e muito significante para todos nós. Mas foi muito bacana mesmo. Ô, Belinho, Renê, Belinho, pois não. Só os grandes ficam na história. É o que eu disse. Não tem como. Só os grandes ficam na história. E eu tive o privilégio de estar em 2014 na final da Copa das Confederações e ver de perto o Brasil ser campeão da Copa das Confederações. Em detalhe. 2013. E o Brasil literalmente engoliu, literalmente. Essa é a palavra. Quem joga futebol sabe. O Brasil não deixou a Espanha respirar. É mentira, Júlio? Não, era uma situação em que nós tínhamos combinado, né? Eu lembro perfeitamente numa reunião técnica com o Filipão antes daquele jogo, um dia antes da final, né? A gente sabia da qualidade da seleção espanhola, né? No famoso tic-tac, e aquele grupo, naquele momento, entendeu que a gente não tinha que dar muitos espaços à seleção da Espanha, senão a gente ia ficar na roda, né? Porque era uma característica forte da seleção espanhola. E foi onde todo mundo decidiu, todo mundo se posicionou, em que para cada espanhol tinha 2, 3 brasileiros. Então, assim, eu acho que foi uma partida, digamos, quase perfeita, né? Mas em termos de concentração, foco, né, eu acho que foi uma das melhores partidas que aquele grupo fez, se não foi a melhor. Né? Acho que foi a melhor. Foi reprisada agora alguns dias, alguns meses atrás,
essa final, né? E era visível, né? O Xavi mesmo falou após o jogo. Não, após o jogo não. Ele teve a oportunidade de participar desse jogo, na reprise, de dar uma entrevista, de se posicionar em relação a esse jogo. E ele disse que o Brasil não deixou eles jogarem, né? Faltou espaço. E foi uma coisa acordada entre o grupo, e a gente conseguiu transferir aquilo que a gente acordou fora de campo para dentro do campo, né? Continuando aqui as nossas perguntas aqui, o Júlio, o Luan e o Belinho também, se quiser, pode entrar na nossa conversa, viu, Belinho? Depois eu vou pedir uma música para você, prepara o cavaco aí. Júlio, como é que foi a sua saída do Brasil? Como é que pintou essa chance de ir embora do Brasil? Para onde você foi primeiro mesmo? Você foi para... Foi para a Itália? Fui para a Itália. Fui para a Itália. Meu último jogo foi Flamengo e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, em dezembro. E eu já estava com tudo acordado com a Inter de Milão, da Itália, onde a Inter de Milão, como eu fui na janela de janeiro, né, na janela de transferência de janeiro, sim. E aqui na Europa sabemos que o campeonato é jogado em 2 anos. Então eu vim na temporada 2004-2005, quando eu cheguei em janeiro de 2005, eu já estava no momento de decisão e a Inter falou, você quer continuar no Flamengo até julho, né? E fica aí, ou você quer vir para a Itália para já ir aprendendo um pouco do italiano, se adaptando ao país, à língua, ao futebol italiano. E eu estava numa fase no Flamengo, né, honestamente dizendo, muito interessante, né? Eu vinha de um Flamengo muito conturbado, né, de um Flamengo sem estrutura, de um Flamengo completamente desorganizado, digamos assim. E eu tinha assumido uma posição, né, de líder, né, e uma responsabilidade muito grande, porque eu era muito jovem. E o Flamengo, em 2001, 2002 e 2004, o Flamengo jogou para não cair, né? Em 2001 nos livramos na última rodada, em 2002 na penúltima, em 2004 na última. Então me estressou muito isso, porque aconteceram situações de adversidade que se extrapolou um pouco, foi além do futebol, né? Veio no meu âmbito particular, familiar, então isso acabou fazendo com que eu decidisse, né, optar em vir na janela de janeiro já para a Inter de Milão, sendo emprestado para um clube de menor expressão, que foi o Chievo Verona. E ali no Chievo Verona eu comecei, né, aquele processo de adaptação, né, normal que todo jogador ele atravessa, e para chegar na Inter de Milão mais preparado para competir lá de igual para igual com os feras, né? Porque quando eu cheguei era um Francesco Toldo da seleção italiana, um grande goleiro na época, né? Então, assim, eu sabia que eu ia ter que brigar com ele de igual para igual. Então, basicamente foi assim que aconteceu a minha transferência para a Itália. Tinha assinado um contrato de 3 anos e acabei ficando 7 anos, né? Então foi muito bacana. E foi eleito o melhor goleiro em 2009, 2010, que foi a temporada 2009, 2010. Foi quando nós conquistamos a famosa tripleta, né? Que no Brasil eles costumam dizer que a tríplice coroa é o campeonato estadual, com a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Aqui a tríplice coroa como se fosse a Copa do Brasil, né, no país, que no caso seria a Copa Itália, o Scudetto, que seria o Campeonato Brasileiro, e a Champions League, que seria a nossa Libertadores aí no continente sul-americano. Então, foi um ano muito positivo para a gente, sem dúvida nenhuma. Poucos times na Europa conseguiram esse feito, de ganhar os 3 principais torneios num único ano. Barcelona, Manchester United, se eu não me engano, o Glasgow Rangers, nos anos 60, 70, se eu não me engano. Então, realmente foi um momento em que todos os jogadores que fizeram parte daquele elenco, né, carimbaram ali também o seu nome na história do clube, né? Ô, Júlio, só um minuto. Era o Mourinho o treinador naquela época? José Mourinho. Mourinho chegou na temporada 2008, 2009 e ficou até 2009, 2010. Ficou 2 anos. Como é trabalhar com ele? Não é fácil.
Mas é uma pessoa, é um treinador que ele tira de você o máximo, digamos. Eu acho que ele tem essa característica de extrair do jogador o máximo que ele pode dar. E ele faz um jogador, ele pega um jogador normal e faz aquele jogador normal acreditar que ele é o melhor jogador do mundo. Então, isso é liderança, isso é filosofia, é metodologia de trabalho, mas não é fácil, porque é um grau de exigência muito grande. E o Mourinho, ele tinha sido contratado pela Inter de Milão, né, principalmente por causa da Champions League. Era um troféu muito desejado pelo presidente naquela época, Máximo Moratti, e também pelos torcedores da Inter de Milão, porque o Milan, né, do Berlusconi, do Adriano Galliani, tinham conquistado algumas Champions Leagues naquele período. Então, isso estava incomodando muito o torcedor interista. Então, depois de 45 ou 42 anos, se eu não me engano, a gente conseguiu, né, esse feito, dar esse presente para o torcedor interista, e o Mourinho tem uma parcela muito grande, um percentual muito grande, porque ele vinha do Porto, campeão em 2004, né, então, e depois foi para outros grandes clubes aqui na Europa, então ele sabia muito bem jogar esse tipo de competição, né, esse tiro curto, digamos. E acabou dando certo, no primeiro ano ele sentiu o ambiente, ali 2008, 2009, e lembro perfeitamente que quando nós fomos eliminados na Champions League na temporada 2008, 2009, ele virou presidente e falou: ano que vem a gente ganha. Vamos montar um time, né, para a gente ganhar a Champions League no próximo ano. E ele lá, junto com o staff dele, com o conhecimento dele, montou um time competitivo, né, onde ele fez todo mundo ter as mesmas ideias, remar para a mesma direção. Não é fácil, onde você pega um grupo seleto de craques, de feras, e você ter que gerir vaidade, né, uma série de prestígio, uma série de coisas. Então o Mourinho, ele tinha força para isso. Então acho que foi uma contratação importante do Máximo Moratti para que ele conseguisse chegar ao título da Champions League, né? E você, Luan, no futebol de 7, tem essa expectativa de sair do Brasil também, assim como o Júlio, fazer carreira fora do Brasil, né? Sim, né? É sempre um sonho, né? A gente ir para fora do país para poder demonstrar o nosso trabalho. Também ter montar uma estrutura legal para gente, para nossa família. Acho que o ano passado foi um ano de muito aprendizado para mim, de 2018 a 2019. 2018 fui jogar a Copa América, fui eleito o melhor goleiro da Copa América. Ficamos com vice-colocação lá no Equador, perdemos para os donos da casa. Aí em 2019, final de 2018, foi eleito o melhor goleiro do Brasileiro pelo Botafogo, tinha sido eleito o melhor goleiro do Carioca. Então estava tudo caminhando para dar certo para mim. Em 2019 recebi um convite do Serra, do Espírito Santo, para jogar a Libertadores, e para mim foi algo que mexeu muito comigo, porque estava vendo que o trabalho estava sendo visto não só no Rio, mas também no Brasil, estava sendo reconhecido fora do meu estado. E quando o Maurição Bezerra, que também trabalhou com futsal, me fez o convite, na época eu falei com ele, para mim está sendo um sonho, ainda mais jogar uma Libertadores, e a gente voltou com o título de lá. Eles até brincam que lá no Peru os únicos campeões da Libertadores foi o Flamengo e a Unilog, que é o Serra. E depois veio a sequência com a América, que foi campeão brasileiro. Viajamos para a Sul-Americana, chegamos até a semifinal, e depois fomos para o Mundial. E logo depois a convocação para o Mundial pela seleção. Então, sempre bom poder estar viajando, poder estar mostrando meu trabalho, sendo reconhecido. Comentei até com o Leo mais cedo que, para mim, é uma honra estar aqui nessa resenha.
de estar aí com o Júlio César, que para mim sempre foi uma referência. Quando eu comecei a agarrar, foi mais ou menos 2001, 2002, foi quando eu comecei no futsal. Então, vi o Flamengo, minha família toda é tricolor, e eu torcia, tipo assim, tinha aquele carinho pelo Júlio César, tinha um carinho pelo Elton, na época do Vasco também. Então, o pessoal falava, pô, mas por que você não gosta do goleiro do teu time? Eu falei, não, mas os caras que eu admiro são esse. Hoje gosto muito do Fábio também. Então, para mim, eu tenho sim vontade assim, de viajar, de jogar fora do país. O Belinho, antes de ir embora, faltam 10 minutos para a gente encerrar o nosso programa, eu tenho mais uma última pergunta ainda para o Júlio, para ele falar rapidinho de Portugal. Eu queria que você tocasse o que a... Quem é que está pedindo aqui a música? A Isa Chocolate. Uma música. Canta a tua música parceira. Que música é essa aí? Parceira é uma composição recentemente lançada por mim em todas as plataformas digitais. Você pôr agora no Spotify, no Deezer, Belinho da Silva. Bacana. Vai aparecer lá para você ouvir. Parceira, o nome da composição. E foi lançada recentemente por mim e a gente saiu esse pedido aí, né? Pra gente fazer. E outra coisa, Renê, queria aproveitar aqui o espaço rapidinho. Aproveitar o espaço aqui para falar da live que eu vou fazer sábado agora, no dia 18. Fazer uma live ao vivo no meu canal do YouTube. É Belinho da Silva. Aí você se inscreve lá. Pedir para a rapaziada que está assistindo aí, para fortalecer, até para vocês conhecerem nosso trabalho aí de perto. Thiaguinho vai estar comigo também. E a gente vai fazer muito resto. Belinho da Silva, tá? youtube.com/Belinho da Silva, sábado, dia 18. Que horas, hein, Belinho? Às 14h30, a gente já está no ar. 14h30 do Brasil, viu, gente? 14h30 do Brasil, 18h30 aqui em Portugal, para você que está com a gente aqui, 18h30 em Portugal. Pô, não, vamos lá, parceiro, então. Vamos ouvir o Belinho, mais uma. Bora fazer. Pegou? Achou? Peguei aqui já. Se um dia eu encher minha poupança, eu divido com ela. Em troca de carinho, canto minha gratidão. Sucesso como panela de ando mortadela. Parceira que é forte, não deixa o parceiro na mão. Se um dia eu encher minha poupança, eu divido com ela. No luxo ou no lixo, comigo ela vai estar. Na Globo, no bar do João, prometo não vou ostentar. Só quero paz na minha favela e minha preta pra mim. Aí vem assim, ó. Meu barraco só tem estrela, mas não tem besteira, ela tá no meu lado. No colchão de solteiro, nós damos um jeito perfeito de se aconchegar. Meu carango é todo amassado, igual os amassos que a gente dá. Parceira, se tiver me faltando um trocado, ela chega junto pra gente esperar. Se ficar uma gaiata no samba, ela segura a onda pra não se estressar. E na hora do amor faz um charme, lembrando-se outro pra chantagear. Parceira, Tá colada comigo, me tirou da gandaia, me deu seu abrigo, parceiro. Aê, bacana, parabéns, viu, Belinho? Parabéns, legal, muito legal. Gostei muito dessa música aí. Eu vou entrar na live, então, sábado, dia 18, gente, às 14h30 no Brasil, 18h30 aqui em Portugal, né? youtube.com, Belinho Silva, é isso? Belinho Silva. Belinho da Silva. Belinho da Silva. Parente do Douglas Silva. Parente do Douglas Silva. Bom, para a gente encerrar a resenha online, a última pergunta aqui minha para o Luan, para o Júlio, depois o Denilson faz a última pergunta, o Belinho também, a gente encerra. Luan, o Ari está perguntando, nem é minha, do Ari, na verdade. Futebol 7, qual o clube mais estruturado hoje aí no Brasil para se jogar um futebol de 7? Então, acho que hoje no Brasil, acho que o Serra, Espírito Santo, é uma equipe que vem muito forte em questão de estrutura, em questão de verba, né? O pessoal vem muito forte lá no Espírito Santo. O Grêmio
Hoje também vem fazendo bastante movimentações lá. Até uma galera que jogava comigo no América no ano passado vai representar o Grêmio no Brasileiro. E o Vasco aqui no Rio também vem com uma estrutura boa. Mas acho que eles seriam essas top 3. Tá aí, Serra, Grêmio e Vasco da Gama hoje no Brasil, segundo o Luan. O Júlio, antes de ir embora, a última pergunta então aqui para você. Fala um pouquinho sobre Portugal, né? Você está residindo aqui em Portugal, você é ídolo hoje dos encarnados aqui, do Benfica, né? Então, eu estou há 5 anos, né? Quando eu me mudei para cá, após a Copa de 2014, assinei com o Benfica, e no primeiro ano eu já entendi, né? Já tinha aquele entendimento que a base seria aqui. É um país maravilhoso, um país onde os portugueses me acolheram super bem, geograficamente, né? Tá uma ambulância passando aqui, tá dando um retorno. Geograficamente no mapa fica muito bem posicionado, né? Agora eu trabalhando como agente, né, de jogadores de futebol e treinadores, enfim, isso acaba facilitando também para mim, porque a gente sabe que a gente de futebol está todo momento viajando, não para em casa, e Lisboa é uma cidade muito parecida com o Rio de Janeiro, né? O clima, uma cidade que tem praia, enfim, então, assim, nós decidimos ficar por aqui porque a gente achou que fosse o melhor, né? Tá aí, sucesso a você. Lenilson, a última pergunta, vamos lá. Pergunta não, eu só quero agradecer a cada um daqueles que participaram, ao Júlio pelo carinho. É uma pessoa que a gente sabe do caráter da pessoa que ele é, do cara maravilhoso, do pai, do filho, do amigo, né, que ele é, e dando a oportunidade para a gente de estar contando um pouco de história, de falar um pouco do que ele viveu, né, e para o Luan, que tem ele como ídolo e está tendo a oportunidade de estar falando com ele, eu acho que isso é bem bacana. Ao Belinho, sucesso, obrigado por ter atendido ao nosso pedido de estar aqui com a gente. E a você, né, Renê, meu irmão, meu parceiro, o cara que fecha comigo, com essa voz maravilhosa. É nada. Esse profissional maravilhoso que você é, né, sem comentários, é só agradecer mesmo a todos vocês que participaram e me deram essa oportunidade. Obrigado. O Belinho tem alguma pergunta, alguma consideração? Fique à vontade, Tiaguinho também. Vou falar aí pro Júlio, que sou muito fã dele aí. Até relevei o carão, né? O homem passou a live todinha olhando pro Júlio César. Aí, aqui em casa eu fico lembrando dos grandes jogadores que eu vi jogar dentro do estádio. Infelizmente não tive oportunidade de ver o Júlio. Eu fui pro Maracanã, Flamengo e Ceará. Só que aí o Júnior encerrou a carreira contra o América Mineiro, né? Nesse jogo aí, eu me lembro que o Flamengo ganhou de 1-0, o Júnior pegou tudo, o América jogou bem, eu tinha comprado a passagem para ir pro Rio pouco antes desse jogo, aí o Júnior encerrou a carreira, não tive a oportunidade de ver ele jogar, mas, assim, dentro do estádio, né? Que eu sempre faço isso, mas vi pela TV, eu queria agradecer, valeu Belinho, valeu todo mundo, muito obrigado, tô até assim sem palavras, mas foi bom demais, vou pegar aqui a live vai ficar salva, né? Eu vou pegar os trechos da live aqui e vou postar no meu Instagram aí para geral ver aí. Valeu. Belinho, fica à vontade. São lembranças que ficam na nossa memória, né? De grandes atletas que passaram pelo futebol mundial, né? E o Ceará ganhou esse jogo aí. Eu acho que se o Júlio estivesse jogando, eu acho que teria sido empate. E o Diego foi aí. Mas assim, a gente tá então, falando. para vocês foi melhor ele não ter jogado, hein? A gente estava falando dos jogos da Copa, né? E um jogo muito marcante ali, acho que eu fiquei mais à flor da pele, foi aquele Brasil e Chile, nas oitavas. Foi o Júlio que pegou, foi os pênaltis aí. Aí eu lembro que teve um meme do Júlio aí que viralizou, que é ele sorrindo assim e a legenda, salvei seu feriado, hein? Ia ter feriado no Brasil. Mas, enfim, são várias lembranças aí de todos. E o futebol é muito gostoso, né? É o maior esporte do planeta. E, Renê, uma satisfação imensa estar aqui contigo, cara. E agradecer o convite de vocês aí, por a gente estar aqui, o Luan aí, que a gente está conhecendo. Futebol de 7, massa. E é isso aí, galera. Só satisfação mesmo, só alegria. Valeu. Obrigado. Luan, obrigado pela sua participação aqui também. Desejo todo sucesso
a você cada vez mais. E volte sempre na resenha, que é muito bom bater papo aqui, jogar um pouquinho de prosa fora, né, de conversa fora, como a gente diz no Brasil. É isso aí, eu que agradeço a vocês pelo convite. Obrigado por estar participando dessa resenha. Saudades do Lenilson, meu paizão, que sempre me ajudou aqui. E quem sabe um dia jogar com a seleção aí em Portugal, eu possa estar vendo vocês novamente. Não, obrigado, Luan. Júlio, para você, né, desejar sucesso seria redundância, mas nós vamos desejar, então, toda a sorte do mundo nessa nova empreitada aí como a gente, né? E volta também mais vezes para bater papo aqui com a gente, que aqui a gente gosta dessa boa e velha resenha do mundo do futebol. Sucesso cada vez mais. Obrigado, Renê. Obrigado, Lenilson. Obrigado, Luan aí, Belinho, Tiaguinho. Foi um prazer compartilhar com vocês aqui um pouco da minha história, ouvir um pouco da história de vocês também. Desejar sucesso ao canal, né? Muito bacana, um bate-papo leve, e as pessoas gostam, né, desse tipo de trabalho, onde eles se identificam, enfim, não tem nada armado, formatado, é um papo super real. Luan, desejar a você muito sucesso, né, na tua carreira, que você Obrigado. No futebol de 7, e Belinho e Tiaguinho, para vocês dois feras aí, também todo sucesso do mundo, continue correndo aí atrás do sonho de vocês, né, porque sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de sonhar grande, a gente sabe disso, e é isso, vocês têm talento, né, o trabalho de vocês é lindo, e basicamente é isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, e agradecer a todos que participaram da live aí, que mandaram as perguntas também, basicamente é isso, obrigadão. Obrigado, meu. Nós vamos encerrando, então, aqui, Belinho. Prepara o cavaco, que tem que ter música para ir embora. Pois não, Lenilson, pois não. Só um minuto. Agradecer ao Flávio, que eu tive a oportunidade de conhecer um tempo atrás, a gente nem sabia, eu não sabia que era o mesmo Flávio, por ter dado essa força com o Júlio aí. Ao Thiago, meu primo, que está lá em Dubai, né, que também ajeitou essa situação. E a todos que participaram, obrigado aí. E ao Douglas Silva também, que teve que sair mais cedo, meu parceiro numa Douglas. reunião, né, assinando lá um contrato, se Deus quiser, vai dar tudo certo para ele. Bom, e essa live também, além de estar disponibilizada no nosso canal no resenha.online, amanhã, quarta-feira, vai estar no site futebolinterior.com.br, que é o maior site de futebol do Brasil, tá? Vai estar lá na TV Futebol Interior. E tem novidade, viu, Lenilson? Logo, logo, nós estaremos não só com a live, Júlio, Luan, Belinho, nós estaremos também com essa resenha.online na TV, no Brasil. Calma, que vem novidade por aí. Muito obrigado. E para fechar, então, o que é que vocês vão tocar para a gente aí? O que é que vocês vão tocar aí, Belinho? Vamos fazer um Zecão, né? Zeca Pagodinho. Demorou. Chora, vamos lá. É meu cavalo. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espera ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Deus deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo que preciso, ou que tenho vivo, de mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar, chega de amor. Aos trancos e barrancos lá vou eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E agradeço por tudo que Deus me deu. Muito obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu.